a gente fala muito da questão da crítica musical, que a gente foi muito educado pela crítica musical no Brasil, né, dos anos 70, 80, 90, enfim. Hoje ela não existe mais como antes, mas ainda há, né, os heróis da resistência aqui, e eu coloco a gente como um desses, né, soldados ali. Você acha que hoje pessoas que se preocupam com isso, com a crítica musical, de criar um conteúdo, seja num blog, ainda escrevendo para os poucos veículos impressos que comporta, ou criando canal no YouTube, a crítica musical ela ainda consegue formar gosto em algumas pessoas, ou ela mais legitima o que já viralizou? Eu acho que depende muito do veículo hoje de informação. Eu acho que, em grande parte, ela realmente não existe, né? A gente já até discutiu isso aqui, que crítica musical ela virou um artigo de luxo, né? Em geral, mesmo nos grandes veículos, você tem assessoria de imprensa ali, me parece, né? Do artista. Mas, ou seja, mas a crítica ela ainda existe, ela ainda tem para um público específico, ela ainda tem relevância. Eu acho que ela perdeu a centralidade que ela teve, né? Acho que a gente falou isso um pouco até na outra live, mas ela não perdeu completamente a relevância. Hoje ela compete com influenciadores e com essa métrica algorítmica da internet. E aí, em muitos casos, ela vai acabar legitimando que já ganhou hype. Em outros casos, ela pode até descobrir algo, contextualizar e resgatar. Isso ainda existe também. A gente vê, às vezes, um crítico, hoje em dia, mais até o influenciador, que solta sobre algum artista e, de repente, ali aumenta ali no Spotify, tem uma busca pelo artista. O cara até, às vezes, passa a dar mais shows por conta disso. O que eu acho interessante até esses movimentos de um hype tardio. Eu acho que isso, às vezes, resgata a gente aí que estava meio ostracizado. Mas, assim, você vê hoje em dia o Djavan. Djavan achou um caso assim. O Djavan, ele chegou quase a ser cancelado. O pessoal não lembra disso, mas eu lembro, tá? Eu lembro, tá? Vocês aí que tentaram cancelar o Djavan, tá? Quando Não ele lembro. fez um comentário, assim que o Bolsonaro ganhou, ele fez um comentário não elogioso ao Bolsonaro, nem nada disso, mas só falando do tipo, gente, ganhou. Agora, também não vou torcer para dar errado. Ele só falou isso. Não vou torcer para o cara dar errado. Se der errado, perde todo mundo. Rapaz, tentaram cancelar o homem. Aconteceu alguma coisa nesses últimos anos aí que muito garoto e garota, sobretudo garota, fazendo reels no Instagram, no TikTok, pegou trechos de letras do Djavan e tal, e mostrando a poética do cara, né? Assim, e tudo. E aí, rapaz, Djavan bombou, tá? No mercado de discos, né, que eu acompanho, não tem disco de Djavan a menos de R$100 mais. Não tem. Nem, antes você achava Lilás, tá, por preços mais baratos. Acabou, esquece. Não tem mais. Não tem mais. O que é interessante, os discos novos sendo relançados, Malásia foi relançado em vinil, né? Não tinha lançamento em vinil, era em CD na época. Djavan virou o hype e hoje é o artista brasileiro da MPB, assim, com o maior número de streams no Spotify. O Djavan. E ele foi assim, a partir de influencers, que ele bombou de novo. Bombou de novo. Não que o Djavan não seja mainstream sempre, lógico que é. Mas vocês entenderam o que eu estou dizendo. Não era para galera, para moçada. Agora ele é para a moçada, é para minha filha. É isso. Então, de certa forma, isso ele descobre, contextualiza. Então, ou seja, a crítica ela compete um pouco com influencers, né? O problema, eu acho que não é a ausência de crítica, não. É mais a dispersão. Ela não tem aquela centralidade que ela tinha. E essa centralidade, quando era em gente boa, era legal, né, cara? Vamos falar que não era. Porque essa coisa democrática que vende também essa ideia de que todo mundo entende de tudo, pra cacete, que todo mundo é especialista de tudo, não é verdade. Não é. Não, claro que não.
Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É tipo assim, Né? não é. Não sabia desse episódio do Djavan, não acompanhei na época, mas que bom que estão redescobrindo. Né? Isso vai muito ao encontro de um comentário que o João fez mais cedo, eu não tive tempo de ler, ele falou, mas o que é novo hoje? Se um guri de 14 anos ouvir Pink Floyd, vai ser mais impactante para ele do que qualquer música atual. Mas aí o Pink Floyd para ele vai ser novo, né? Vai ser um novo nesse sentido. Não é um novo artista, mas é um novo que vai impactar ele. Agora, a questão da qualidade, aí já é outra discussão. Eu fiz, Roberto, fala. Mas aí eu acho que é uma questão complicada, que assim, tudo bem, o Pink Floyd pode impactar ele pra caramba. Eu já dei esse depoimento, né, do meu filho mais velho, tem 23 anos, vai fazer 24 em abril. Banda favorita dele é Pink Floyd, passou a tocar guitarra por causa do Pink Floyd, anda com camisa do Pink Floyd, tem quadro do Pink Floyd no quarto. Mas assim, Pink Floyd escreve numa linguagem tanto musical quanto lírica que não é especificamente da geração dele. Uhum. A Taylor Swift, a Billie Eilish, o Bruno Mars escrevem de acordo com a geração dele. Ele também gosta disso. Aí eu acho que é uma questão um pouco que a gente tem que ter essa percepção que às vezes para quem já está nos 40 plus como nós, é um pouco mais difícil. Quando saiu o disco do Bala Desejo, eu ouvi o Bala Desejo. Eu falei, cara, um disco esteticamente muito bom. Você vê que as referências dos Nepo Babies aqui é ótima. Todo mundo escutou coisa boa, tá trazendo aqui, pô, influência aqui, Caetano, Rita Lee, Tim Maia, tá tudo bom. As letras são para mim? Não, não são. Não conversam comigo. Não são um padrão de festa, de vivência, de percepção do cotidiano que eu tenho. Mas não tem que ser, gente. Tem que ser. Não é para mim. Não é para mim mesmo. Só que aí, se o meu filho lá fala, cara, eu vi o Bala Desejo, um disco legal, bacana. Para mim, sou um pouco, o vocal sou um pouco sem pegada, assim, mas é para mim. Então, eu entendo essa questão que ele colocou, de que tem coisas que elas vão ter essa temporalidade, que no momento em que ela for descoberta, ela é contemporânea e vai estar ali. Sim. Isso é um barato, inclusive, da música, quando ela passou a ser reproduzida e guardada. Tudo bem. Mas, quando a gente está dizendo novo, a gente está considerando também não só o novo disco do Djavan, né, o novo disco do João Bosco, mas aquela linguagem que vai falar de uma forma que esses caras não vão falar. E não tem que falar também. Eles não têm que falar. Falei da poética do Djavan, tá, é uma. A do Djonga é outra e ele vai se comunicar com outras pessoas. Não vai ser para mim que ele vai falar. E tá tudo bem isso aí. Tá legal. Só que é isso que a gente estava discutindo ali atrás também, né? Não, mas é exatamente isso. Na semana passada, acho que foi na semana passada, no início da semana passada, eu fiz um post para o meu blog de um material de assessoria de imprensa que eu recebi. Eu sempre procuro ouvir, eu não consigo ouvir tudo, assessores me perdoem, mas eu tento ouvir a maioria das coisas que me chegam. E eu achei interessante alguns artistas, mesmo não falando para mim, mesmo eu não me comunicando. Sim. A gente consegue ver qualidade em algo que não seja para a gente. E isso eu acho que é bacana, assim. Eu fiz a postagem elencando 10 nomes da cena independente brasileira. Nem todos ali eu vou ouvir, mas ouvi para poder falar, obviamente. Fiz uma playlist, botei na postagem e estou entrevistando, estou trazendo aqui, estou gravando com alguns para mostrar, porque eu acho importante também eles terem essa oportunidade de se expressarem, sabe? Eu faço uma pergunta e deixo eles falando, porque eu acho muito isso importante e torcendo muito pelo sucesso deles, porque são artistas novos, independentes, que o corre é muito mais pegado, tem que fazer tudo, né? Hoje o artista independente ele não é só artista, ele tem que ser artista, empresário, copy, é tudo. Então, assim, tem que ter essas pessoas e não vão ser um Djavan, não vão ser um Caetano, um Tim Maia, um Chico Buarque,
E não é para ser, como o Romero falou. Esses estão lá, já foram. Prestem atenção se você tem curiosidade, se você quer se abrir um novo, mas foge do algoritmo do seu serviço de Spotify. Procura canais como Pitadas do Sal, que trazem um novo com uma certa curadoria. Aquilo que o Romero falou no início da live. Eu recebi o material, eu li o texto da assessora, eu ouvi os discos, quando tinha clipe, eu assisti os clipes para poder construir o meu material. Se você estiver interessado numa cena, tá aqui, ó, toma esse recorte aqui de 10, vê o que você acha. Né? Você não tem obrigação nenhuma, a gente sempre gosta de falar isso. Não é, tanto é que eu não tenho aquela coisa, 10 artistas que você precisa conhecer em 2026. Você não precisa nada. Mas se você tiver afim, né, a gente dá o caminho das pedras, né, Romero? Exatamente.